Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo número 4, onde nós vamos ler os versos 4 e 5. Gálatas 4, os versos 4 e 5, é que nós vamos ler agora. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, acompanhe. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Hoje, nós queremos pensar sobre um Deus que muitas vezes parece atrasado. Não é verdade que muitas vezes nas nossas vidas nós sentimos como se Deus estivesse atrasado? Como se o tempo tivesse passado e Deus não tivesse feito nada. Talvez nós dizemos assim, repetindo aquele ditado. Qual o ditado que você lembrou? Deus tarda, mas não falha. Então, no ditado, nós estamos dizendo que Deus demora, se atrasa. E talvez você já repetiu isso e falou, mas é isso que estava dizendo no ditado. E não necessariamente significa que isso é verdade. E nós queremos encontrar na palavra de Deus essa resposta. Olha essa expressão, a plenitude do tempo. Significa o tempo exato, o tempo certo. É quando é para ser. Deus não se atrasa. Em nenhuma das circunstâncias das nossas vidas, nós devemos acreditar, porque Satanás sim vai dizer nos nossos ouvidos, olha, Deus já não deveria ter feito? Deus já não deveria ter realizado alguma coisa? Deus já não deveria ter colocado a mão dele? Esse Deus grande, forte, que o pastor está lá falando, pregando, que vocês estavam cantando, ele que é invencível, inigualável. E aí, talvez alguma coisinha aqui no nosso ouvido diz, olha, não sei se ele está prestando tanta atenção assim em você. Talvez ele está com toda essa capacidade voltada para outros alguém, aqui, ali. E muitas vezes nós nos sentimos deixados de lado. Muitas vezes nós nos sentimos esquecidos. Muitas vezes nós nos sentimos preteridos. E parece que coisas boas acontecem só com os outros. E se você olhar então na rede social, aí você tem certeza que tudo de bom acontece com todo mundo. Meus irmãos, algumas semanas atrás eu estava viajando, estava de férias, e eu estava lá sentado na beira da piscina, e aí me veio na cabeça assim a ideia, se eu fosse uma daquelas pessoas que fica tirando foto e postando e tal, qual seria a diferença no que eu estou vivendo e no que eu estou sentindo? E aí a resposta é muito clara, nenhuma. Mas as outras pessoas provavelmente iriam ter uma sensação muito mais positiva do que aquilo que eu estava vivendo. Alguém talvez ia postar vidão, hein, pastor? O outro ia dizer, esse é o meu doutor. O outro ia dizer, quando eu crescer eu quero ser assim, e assim por diante. Mas, mesmo naquela circunstância, o meu coração tinha os mesmos pesos, as mesmas preocupações, as mesmas dificuldades, alguns medos, algumas coisas que vêm e assolam a nossa mente.
e tentam nos levar para longe, talvez de algo tão bom que estava ali para ser vivido. E aí então, muitas vezes nós vivemos desta forma, achando que Deus nos deixou, que Deus nos esqueceu, e assim por diante. A plenitude dos tempos, meus queridos, se refere ao momento perfeito, quando Deus decidiu enviar seu Filho ao mundo. E eu queria dizer para você que a palavra decidiu, no vocabulário de Deus, é diferente daquilo que eu e você vivenciamos. Para mim e para você, quando nós dizemos assim, daí eu decidi, significa o seguinte: eu estava em dúvida, talvez, eu estava perdido, talvez, ou eu não sabia direito o que fazer, e aí então eu decidi. Mas para Deus, não. Deus nunca está em dúvida. Deus nunca está perdido. Deus nunca está sem saber o que fazer. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca fica assim. Eu sim. Você sim. Alguns de nós, pelo seu temperamento, ficam assim mais tempo do que gostariam. Ficamos estatelados, paralisados. Mas Deus não. E tudo isso serve para nós percebermos como muitas vezes nós imaginamos Deus com as características que existem em nós. Nós imaginamos, e talvez até mesmo porque a palavra de Deus diz assim, olha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então algumas das nossas características nós imaginamos que talvez elas até venham de Deus. Não. Tudo aquilo que o pecado tocou nas nossas vidas é assim para mim, para você, mas não para Deus. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Significa então dizer que quando a palavra de Deus diz que chegou a plenitude do tempo, é isso que diz o versículo número 4, mas quando chegou, Deus só estava esperando chegar. O tempo exato já estava pré-determinado, Deus já sabia que tempo era esse, e agora simplesmente cumpria chegar o tempo. E esse tempo chegou, e é o momento quando Deus enviou o seu Filho, porque chegou o tempo exato. Esse período não foi meramente casual, foi sim o cumprimento e a elaboração total e final do plano que envolveu fatores históricos, fatores políticos, fatores culturais, fatores espirituais, todos eles cuidadosamente alinhados pela providência divina. Amém? Se você consegue crer nisso, você precisa entender que é exatamente assim também com a sua vida. Quando você mais precisar, talvez ainda não chegou o tempo. E quando eu e você dizemos, é quando eu mais precisava, Deus, quem é que determina quando é que eu mais precisava? Eu tive muitas situações na minha vida que eu imaginava que já tinha passado do ponto. As minhas forças, a minha capacidade de continuar e ir em frente. Alguns momentos foram tão difíceis, fazer isso que eu estou fazendo agora, subir num altar e assumir o púlpito e falar algumas das verdades que Deus queria que fossem faladas. Por quê? Porque para mim, talvez aquele era um tempo de dor, de amargura, de desolação, e talvez alguns de nós estão vivendo isso agora. Então, como que Deus fala que Jesus veio no tempo exato e a palavra de Deus nos declara isso? A plenitude do tempo é o tempo perfeito. Veja, algumas formas de nós percebermos isso. O contexto em que Jesus vem é um contexto histórico e um contexto político em que
O mundo estava debaixo de um império, o Império Romano. E o mundo estava experimentando aquilo que se conhecia como Pax Romana, que era um tempo de paz relativa e relativa estabilidade política. Comparado com tantos outros momentos anteriores, aquele era o momento quando as estradas, por exemplo, permitiam a livre circulação. Os romanos eram conhecidos pelas estradas que construíam. Existia um sistema eficiente de transporte que era capaz de conectar as muitas localidades. O mundo mediterrâneo se encontrava ali através do Império Romano. Uma língua era conhecida, o grego koiné, que era amplamente conhecido e falado em muitos outros lugares, além não só daquilo que era o domínio grego. Isso facilitava, por exemplo, a disseminação de uma mensagem. Ideias que fossem escritas eram facilmente traduzidas e levadas, propagadas. Esse era o tempo perfeito. Era um tempo também de estabilidade política. A centralização do poder romano reduziu então, abafou os conflitos. E isso permitia então uma maior mobilidade. As pessoas se movimentavam dentro do império. Quando nós lemos, por exemplo, a palavra de Deus falando das viagens de Paulo, essas viagens, elas eram facilitadas por esse momento. Nem sempre foi assim. Esses fatores foram trazidos, providos pela soberania divina. Ah, meus queridos, como é fácil, ou seria fácil, nós imaginarmos que tudo isso fosse coincidência. Mas não. A soberania divina criou o ambiente ideal para que o nascimento, a vivência e a propagação do ministério de Jesus e dos seus discípulos e de uma nova religião, ou uma nova forma, ou a verdadeira forma de se buscar a Deus e de agradar a Deus pudesse ser então conhecida. E eu queria então ler para os irmãos um versículo lá em Provérbios, para basear a expressão que eu disse, não é por acaso. Provérbios 21, o verso 1. Provérbios 21, verso número 1, diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Este Deus que dirige o coração do rei, dirige o coração dos reinos, ele realiza todas as coisas da forma como ele deseja. Tem ainda um outro contexto, que é o contexto espiritual. A plenitude dos tempos também envolve o tempo exato para a espiritualidade das pessoas estar preparada. Existia entre os judeus a expectativa do Messias. Os judeus, eles clamavam pelo Messias, eles aguardavam ansiosamente pelo Messias, pela vinda do Messias, conforme havia sido profetizado pelos profetas. Isaías 7,14 é um dos textos que a gente poderia ler nesse momento, que diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Esse texto era conhecido, esse texto está lá 800 anos antes de Jesus e o judeu, ele vivia essa expectativa, o Messias vem.
Também era um tempo de um vazio espiritual entre os gentios muito grande. A religião greco-romana, com seus muitos deuses, ela falhava amplamente em satisfazer as necessidades espirituais. Se um Deus não conseguisse atender às suas necessidades, isso aí eu acho que é trabalho do outro Deus. E se aquele outro Deus também não fizer, deve ter um outro Deus, talvez um daqueles que você nem sabe que existe. E aí então as pessoas viviam nessa busca, e esse vazio era cada vez maior e cada vez maior. E Isaías também profetizou em 9:2 o seguinte: o povo caminhava em trevas, e esse povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Existia um contexto espiritual, uma necessidade muito grande. Muitos corações estavam sedentos daquilo que só Jesus poderia trazer. Por isso, nós também precisamos entender que nas nossas vidas, talvez o grande vazio, talvez a grande necessidade, talvez aquilo que mais nós sentimos falta e talvez estamos buscando em tantas coisas, e que talvez neste Natal, nos tempos de festas, nós vamos buscar na reaproximação com entes queridos, talvez relacionamentos que foram quebrados e que agora talvez venham oportunidades, e aí então as pessoas vão com expectativa, e aí aquele momento passa e o vazio continua. Sabe por quê? Porque esse vazio é a necessidade que nós temos do Senhor Jesus. Por isso, aquilo que Deus tem para nos oferecer não é uma paz qualquer, é paz com Ele. Não é a paz com os homens a coisa mais importante, não é você reatar laços, mas sim você buscar paz com Deus. E paz com Deus, quem nos oferece é Jesus. É Jesus, o homem Deus, que une a humanidade à divindade. Só Ele, que faz parte das duas naturezas, consegue aproximar-nos do nosso Deus. Aquele também foi um tempo de cumprimento de profecias. A vinda de Jesus, o Messias, foi o cumprimento de muitas profecias que nós encontramos no Velho Testamento. Isso demonstra que Deus, de fato, estava preparando tudo cuidadosamente. Uma profecia falava sobre o nascimento em Belém. Lá em Miqueias 5:2 diz: mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. E Jesus nasce em Belém. Outra profecia dizia que Jesus seria descendente de Davi, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. É o que diz lá em Isaías, no capítulo 11, o versículo 1. Também uma outra profecia dá conta de que Jesus viria a partir de uma virgem. Isaías 7,14 diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Todas essas coisas convergem, todas essas coisas acontecem no tempo certo, no momento certo. Então, meus queridos, o Natal não é simplesmente uma data. O Natal não é só um momento qualquer, é quando Deus faz assim, estala os seus dedos, e é o momento exato que todas as coisas que vinham andando séculos e séculos, elas todas chegam ao seu clímax. O propósito da vinda de Jesus, na plenitude dos tempos, não é simplesmente a vinda em si, não é simplesmente trazer um menino,
Não é simplesmente ensinar, como por exemplo, o ensinar, ele nasce humildemente, então nos ensina humildade. É até bonita essa expressão. Mas não é isso que Jesus vem fazer. Jesus não serve para isso. Até porque eu e você já nascemos. Não temos como nascer e voltar a nascer humildemente. Até porque se você, mãe, estivesse esperando agora o seu filho e aprendendo a tal lição da humildade tão bonita, você também não procuraria um estábulo bem humilde para o nascimento do seu filho. De fato, não é isso que Jesus vem fazer. Nenhuma das outras tantas lições que nós até ouvimos por aí numa época como essa. O que Jesus vem realizar é resgate, redenção. Lucas 19:10 diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Essa é a missão. O Filho do Homem vem, Jesus vem para isso. Ele nasce, mas já nasce com essa responsabilidade, com essa missão. A missão é de reconciliação do homem com Deus. 2 Coríntios 5:19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo. Significa que esta mensagem de reconciliação, ela não é só para mim e para você, nós que estamos ouvindo agora. Esta é uma mensagem que precisa ser propagada, precisa ser levada. Esta é a razão porque nós nos preocupamos se as outras pessoas também conhecem qual era o propósito da vinda de Jesus. Talvez neste Natal você vai ter a oportunidade de encontrar pessoas que não conhecem para que Jesus veio. Não sabem da necessidade que o homem, a humanidade toda tinha de resgate, de redenção e de reconciliação. Mas também Jesus vem, como ele mesmo disse diversas vezes, ele vem para estabelecer o reino de Deus. Todo aquele que é resgatado por Jesus passa a ser súdito deste reino. Não mais um reino humano, terreno, não mais um reino conhecido por nós, porque vivemos nele, um reino novo. Olha o que lá em Marcos 1,15 nós encontramos: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. São expressões aqui nesse momento de João Batista. Está chegando. Ele vem, João Batista vem para falar sobre o Messias, e ele está dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. E eu lembro Jesus usando a expressão várias vezes, dizendo assim: no meu reino é diferente. Entre vós não será assim. Nós conhecemos muito bem aquilo que é reino humano, porque é aquilo que nós conhecemos por causa da nossa natureza. Vivemos isso todos os dias. Mas o grande desafio para mim e para você é nós nos permitirmos viver dentro do reino de Deus, como súditos deste reino. Não somos donos deste reino, não somos os maiorais deste reino, não somos aqueles que mandam, aqueles que determinam, nada disso. Estamos neste reino para obedecer. Estamos nesse reino para entender como é que Deus deseja que sejam cada um dos nossos passos. A vinda de Jesus trouxe a restauração da comunhão entre Deus e o homem, e assim abre um caminho para a vida eterna. Uma vida que nunca vai ter fim. Uma vida que é para sempre. E uma vida que faz
toda a diferença neste nosso viver. Se eu e você continuarmos vivendo meramente como homens e mulheres, como seres humanos, nós vamos continuar amargando tantas dores, tantas dificuldades, tantas coisas aqui no nosso dia a dia vão continuar nos ferindo, vão continuar nos machucando, e nós vamos continuar sem expectativa, sem esperança, sem poder olhar para o futuro. A plenitude do tempo, ela continua a impactar ainda hoje. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, os versos 5 e 6, dizem assim: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Esse que se entregou como resgate por todos nós. Embora Jesus tenha vindo num momento específico da história humana, o impacto da sua chegada faz diferença dia a dia na vida e no coração daqueles que são visitados por Ele. Talvez aqueles que em algum momento abrem o coração pela primeira vez, mas talvez como eu e você, aqueles que diariamente abrem novamente os seus corações e buscam manter os seus corações abertos para que eles possam, ou nós possamos ser novamente impactados. Jesus não veio apenas para os judeus, Jesus não veio apenas naquele contexto histórico lá do primeiro século. Jesus veio para todos os povos, para toda a criatura, para todas as épocas, para mim e para você. E como nós precisamos estar felizes por causa disso. Nós não éramos os emissários primários deste presente de Deus, mas Ele nos alcança. Significa que pode alcançar ainda tantas e tantas e tantas outras pessoas. Meus queridos, eu tenho tido o privilégio ao longo da minha vida de ver Deus transformando pessoas. Deus transformando vidas. Deus transformando corações. Deus resgatando almas. Deus trazendo para perto de si e vidas sendo transformadas de forma total. Pessoas que, de fato, andavam nas sombras. Pessoas que estavam na escuridão. Não tinham a luz. E que agora andam nos caminhos do Senhor Jesus. A plenitude do tempo continua a impactar as nossas vidas, os nossos corações. E deseja, nesta noite, impactar aquilo que você é. E eu quero dar para você a oportunidade. E eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria que você pudesse pensar agora. O que Deus tem para realizar na sua vida e no seu coração? Pergunte isso para Deus. Também aproveite esse momento e olhe para aquilo que você tem vivido. Olhe para a forma como a sua vida tem se desenrolado. E pergunte para Deus: Deus, o Senhor pode mudar? Deus mesmo vai responder aí no seu coração. Se você fizer esta pergunta sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida, Deus vai responder você. A palavra de Deus diz que existe um só mediador entre Deus e o homem. O Natal é o momento quando nós celebramos a chegada deste mediador. O mediador que vem para estimular os dois lados a fazerem as pazes. Deus
sempre de braços abertos para mim e para você. Nós, pecadores, com o nosso pecado atingindo a santidade de Deus, mas tendo agora a oportunidade de entender que Deus nos quer junto a Ele. Para isso Jesus veio. A vinda de Jesus na plenitude dos tempos nos lembra que Deus controla a nossa história. E Deus nesta noite está dizendo para você o quanto da sua história você vai permitir que esteja nas minhas mãos. Deus é aquele que pode mudar a sua história e Ele quer fazer isso. Deus é aquele que pode mudar e pode enxugar as suas lágrimas e Ele quer fazer isso. Deus é aquele que pode lhe trazer de volta a sua presença e Ele quer fazer isso. Deus é aquele que pode derrubar todas as barreiras e Ele quer fazer isso. Por isso eu quero dizer para você, tenha agora a coragem e diga para Deus qual é o desejo do seu coração. E se você precisa de um Deus que traga você de volta, que traga você para bem perto dele, um Deus que coloque você no colo, um Deus que abrace você, um Deus que diga para você, eu te amo. Esse Deus está aqui com cada um de nós agora. Deus amado, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor dê para cada um de nós agora a plena consciência de que o Senhor nunca se atrasa. De que esse é o tempo, ó Deus, de nós entendermos um pouco mais e entendermos, ó Deus, de forma ainda mais profunda aquilo que o Senhor está desejando fazer nas nossas vidas e nos nossos corações. Talvez, ó Deus, a qualidade de vida que nós não temos é porque nos falta Jesus Cristo, o Messias, agindo e transformando os nossos corações. E se, ó Deus, existe alguém aqui entre nós que precisa, Senhor Deus, de uma vida sendo transformada pela Tua presença, pela presença do Teu Filho, o Senhor Jesus, eu quero clamar a Ti, ó Deus, agora, que o Senhor venha e com uma voz mansa possa dizer, ó Deus, nestes corações, eu estou aqui, estou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono. Ó Pai querido, que cada um de nós possamos ter plena convicção daquilo que só o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. E que possamos abrir os nossos corações e permitir, ó Deus, o agir total e pleno do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Se Deus prepara todas as coisas de maneira perfeita, de acordo com um plano perfeito e soberano, assim como Ele agiu no passado, Ele vai continuar agindo nas nossas vidas, dia após dia. E se você precisa do agir de Deus, só diga para Ele, Deus, vem estar comigo, vem cuidar de mim, e Deus com certeza vai transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida e no seu coração.